Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha. Também pela grande rede de rádio brasileira, são 145 emissoras, 1.600 cidades brasileiras recebem diretamente o som da Jovem Pan, 30 milhões de ouvintes em todo o Brasil. A você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você que nos acompanha pela nossa Jovem Pan Online, rádio com imagem. Você sabe como funciona? Abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br, você encontrará o caminho, será trazido aos nossos estúdios e encontrará uma grande grade de programação à sua disposição. Os nossos consultores, os nossos colaboradores, você terá reportagens especiais como essa que nós vamos fazer agora com o Dr. João Ricardo Kozak, psicólogo do esporte e também presidente da Associação Paulista dos Psicólogos do Esporte. O João Ricardo já conhece o caminho, já veio aqui algumas vezes e nós vamos falar com ele sobre alguns temas importantes e atuais. Obrigado, Kozak. Tudo bem? Tudo bem, Vanderlei. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui e agradecer pelo espaço para a psicologia do esporte, que é essa ciência moderna e igualmente importante para a preparação esportiva. E que vai encontrando o seu espaço. É uma dificuldade que eu vou dizer uma coisa para você. É britadeira, Vanderlei. Mas a gente impressionante. Vai abrindo espaço abrindo. E aqueles que decidem vão chegando à conclusão que é um instrumento extremamente importante. Até porque a gente sabe que o atleta ele não é composto só da parte física e da parte técnica. Quer dizer, existe uma base, que é a base mental, é a base emocional, e não adianta a gente ter atletas com corpos de aço e bases de barro. Né? Isso. Nas últimas horas, nós estávamos anotando aqui, você escreveu um artigo com o título Rogério Ceni e o drama da aposentadoria. Queria que você falasse sobre isso. Pois é, Vanderlei, amigos, a questão da aposentadoria, eu diria que ela se resume basicamente numa palavra, transição. Né? Transição porque a gente, quando fala de um jogador de futebol, e que é uma carreira relativamente curta, né, até aí 35, Rogério chegando perto dos 40 porque é goleiro, mas normalmente aí 35, 37 anos, se o jogador se cuida muito bem, ele vai ter que terminar. E aí, muitos deles não têm um plano B. Até porque a sensação da fama, né, traduz para o atleta uma sensação de que aquilo ali é eterno, né, que os holofotes da fama sempre vão brilhar aonde ele passar. E de repente, acaba. Os holofotes são desligados e o jogador tem aí uma questão de identidade, uma angústia, né, que ele acaba perdendo a identidade social dele, porque o ser humano ele é aquilo que ele faz. E quando ele deixa de fazer, ele deixa de ser. Então, esse é um aspecto que deve ser trabalhado a partir das categorias de base para quando o atleta chegar ali no profissional, no momento de parar, ele principalmente saber parar. Você vê isso no Rogério? Olha, o Rogério, ele é um ícone, né? É muito complicado. Eu vejo o Rogério, na verdade, como era o Romário, embora o Romário teve aquela questão de perseguir o milésimo gol, e eu acho que aquilo ali acabou tumultuando, inclusive, a decisão dele de parar, né? De encerrar a carreira. O Rogério, ele é um atleta que me parece muito responsável com a instituição, né? Ele pensa muito no clube, nos jogadores, mas claro que assim, a identidade dele está muito vinculada ao camisa 1 do São Paulo. Né? Quer dizer, não sei que planos tem o Rogério para o futuro, mas obviamente que vai chegar uma hora, e essa hora está bem perto, próximo, e ele sabe disso, que ele vai precisar parar. Né? E eu fico me questionando aqui, que tipo de ideias ele tem para o futuro, né? O que ele pensa em fazer depois. Quer dizer, existe, não importa se é o Rogério ou se é qualquer outro atleta, o drama da aposentadoria, o drama de chegar e falar assim, terminou, não é fácil para ninguém. Agora, se você pegar outras profissões, jornalista, psicólogo, quer dizer, a gente tem aí um plano de fundo, um horizonte mais distante em termos de anos de trabalho. O jogador de futebol tem uma hora que tem que olhar no espelho e falar, deu. Isso provoca, de alguma maneira, no período que antecede o instante de parar, um desequilíbrio? Provoca porque o atleta, de alguma maneira, percebe que ele não responde mais adequadamente como 3, 5, 10 anos atrás. Ele começa a perceber que os reflexos começam a falhar, a concentração começa a falhar, a parte física começa a faltar, a parte mental igualmente. Então, há sinais, né, que o atleta seja goleiro ou jogador de linha,
E também treinador, porque não, a gente tem que falar de treinador. Tem alguns treinadores que não conseguem se desapegar do cargo quando já estão absolutamente ultrapassados nas suas visões e na concepção moderna de esporte e de atleta. Ídolos, né? Claro, aqueles que não são ídolos também param, né? Mas ídolos sofrem mais, Kozak? Eu acho que sim, Vanderlei. Eu acho que sim. Eu acho que os ídolos têm um sofrimento especial, porque, como eu disse, os holofotes da fama são mais fortes, né? São mais chamativos e eles acabam, de alguma maneira, se identificando com esses holofotes. Eles acabam, de alguma maneira, vivendo, e aquilo faz parte e acaba sendo a razão da vida desses ídolos, né? Então, sem dúvida nenhuma que há um sofrimento, há aí o que a gente chama na psicologia de morte social, é um termo forte, mas é uma morte social, porque a gente até diz no popular que o jogador ele morre 2 vezes, né? Os próprios jogadores dizem isso, verdade. né? Quando param a carreira e quando perdem a vida. Você falou que há necessidade de uma preparação para isso. Olha, tem o momento do início e o momento do encerramento, né? Essa preparação deve ser iniciada junto com o começo da carreira, ou isso é prematuro demais, a partir de um determinado ponto. Como é que funciona isso? Eu acredito, atuando aí na área há 22 anos, com futebol e outras modalidades, eu percebo que há a necessidade de se olhar a transição desde o início da carreira. E quando eu digo desde o início, do mirim para o infantil, do infantil para o juvenil, do juvenil para o profissional, dos juniores para o profissional e ao longo de toda a carreira profissional. Quer dizer, como o jogador vive, cada transição na sua carreira vai ser mais ou menos um reflexo de como ele vai viver a transição quando ele terminar a final no profissional. Então, departamentos de psicologia do esporte, eu fiquei extremamente bem impressionado. Ano passado, eu visitei as dependências do Ajax, na Holanda, e pude perceber como eles concebem a questão do ser atleta e do ser humano. Quer dizer, você não pode dissociar o lado humano do lado esportivo. E lá eles têm assistentes sociais, tem psicólogos em cada categoria, nas categorias de base. Então tem o psicólogo do mirim, do juvenil, do infantil, do juniores, do profissional. E todos esses profissionais conversam entre si. Então, sai o meu jogador do juvenil e vai para os juniores, eu converso com o psicólogo que vai estar lá e passo a ficha, passo o perfil psicológico e o psicólogo dos juniores vai poder trabalhar. E isso aí, ajuda muito. Isso ajuda muito, porque o jogador tem um autoconhecimento, ele tem um fortalecimento interno, emocional e psicológico muito mais forte e quando ele tiver que parar, ele está muito mais apto a tomar essa decisão do que o jogador que simplesmente passou pela carreira e não compreendeu, na verdade, o que aconteceu. O que a gente sabe, Vanderlei, jogadores de futebol, a grande maioria, são provenientes de famílias menos favorecidas, né, econômica, social, intelectualmente. E de um ano para o outro começam a ganhar fortunas de dinheiro. Quer dizer, não há questão do limite nisso. E aí, quando de repente tudo isso termina e ele sai na rua naquela bela e formosa segunda-feira em que a carreira terminou, ele olha e fala, o que é que eu vou fazer? Ou pior, quem sou eu? Estou sendo ignorado. E aí a gente vê casos de drogas, a gente vê casos, vários casos de estupro relacionando com jogadores de futebol, manchetes de jornais. Então, aí não tem jeito, quer dizer, a vivência do jogador, seja na infância ou durante toda a sua carreira, acaba revelando, quando ele termina, todas as deficiências e todas as lacunas emocionais que o fragilizaram. Kozak, como é que funciona isso? É com atendimento diário? É o consultório dentro da associação esportiva? Fica aguardando lá ser procurado pelo garoto, ou pelo jovem, ou pelo adolescente, ou pelo já veterano, pelo atleta, enfim? Como é que funciona isso? Pois é muito oportuna, Vanderlei, a sua pergunta, porque há uma dificuldade, eu diria, das pessoas compreenderem a diferença de um psicólogo clínico de um esportivo. Tá. E quando eu digo que não dá para você trabalhar a parte esportiva sem trabalhar a parte do ser humano, o que eu quero te dizer é o seguinte, que o psicólogo, quando está trabalhando e atuando dentro de um clube, ele tem que estar à disposição para conversar com os jogadores, ter um espaço aberto para que os atletas possam chegar até ele. Só que, para isso acontecer, e a gente vive no meio do futebol, você bem mais tempo do que eu, a gente sabe que existe aí toda uma estrutura de treinador, preparador físico, presidente do clube. O papel do psicólogo, o espaço do psicólogo ainda está sendo construído.
né? Então os jogadores ainda não conhecem direito ou não sabem direito o que dizer para o psicólogo, eles têm receio muitas vezes de dizer isso para o psicólogo e de repente essa informação vai parar com o treinador de futebol. Então há também um lado da preparação do psicólogo do esporte que ainda é muito falha no Brasil. A gente vê outros profissionais ocupando a cadeira da psicologia do esporte, que são profissionais que não têm experiência, que, como a gente fala no meio acadêmico, não sabem o cheiro do vestiário, né, o cheiro do sabonete no vestiário. Você tem que compreender, você tem que ganhar a confiança do atleta, você precisa conviver com o atleta, conviver com o treinador, para que daí sim você possa exercer o seu papel de psicólogo. Agora, se você tem casos, né, como um psicólogo de uma associação, como você me perguntou, e que você identifica um atleta ou outro que precisa de um apoio mais próximo, você indica a um colega. Agora, se você não está trabalhando como psicólogo do esporte na equipe, e você é um psicólogo clínico, como no meu caso, atualmente, eu atendo vários jogadores que me são encaminhados ou pelas instituições, pelos clubes, alguns de futebol, ou por psicólogos do esporte que trabalham com equipes e não podem atender individualmente o atleta, e aí acabam me indicando. Mas quando há indicação, eu imagino, o problema já está instalado. Sim. É mais ou menos assim? E é uma pergunta. Uhum. E eu quero acrescentar o seguinte, com a presença frequente, ou permanente, ou diária, do psicólogo do esporte na agremiação, o problema pode ser cuidado de forma preventiva? Ou não? Esse é um termo que eu diria é um termo-chave, Vanderlei. Prevenção e promoção de saúde. Porque eu imagino que existe o trabalho preventivo e aquele quando o problema já está instalado que você vai tentar resolver. Assim? Eu costumo brincar com o pessoal do futebol, e tenho muitos amigos, eu digo sempre o seguinte, quando instala uma crise no time de futebol, primeiro que roda... É o treinador. É o treinador. Aí depois demite metade do elenco. Aí troca o diretor de futebol. Aí tem... manifestação contra o presidente. Aí depois, que me perdoem os pais de santo, mas aí eles sobem o morro para falar com os pais de santo, para jogar os búzios e tal. E aí, no final das contas, eles lembram que existe a psicologia. Quer dizer, então, a psicologia ela é muito associada com um trabalho de curandeirismo, com um trabalho de pronto-socorro ou de bombeiro, sei lá o quê. E, na verdade, a dinâmica da mente, a dinâmica dos processos emocionais, ela exige cuidado e tempo para trabalhar, espaço e tempo para trabalhar. Então, o ideal, né, não só no futebol, mas como em todos os outros esportes, é que nas pré-temporadas o psicólogo esteja lá, ele possa traçar o perfil dos atletas, fazer um vínculo de confiança com os atletas e iniciar o campeonato junto com os outros integrantes da comissão técnica. Hoje em dia, Vanderlei, a gente trabalha numa noção de multi e interdisciplinaridade, que é muito importante. É o médico que conversa com o treinador que fala com o psicólogo o preparador físico. Todo mundo tem que estar dentro do mesmo corpo, afinal a gente não pode dissociar a parte física da parte mental do atleta. Agora, dos 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes têm incorporados nas suas comissões técnicas psicólogos? Vanderlei, não. Atualmente não. O São Paulo eu sei que não tem, o Corinthians também não, o Palmeiras não. Se eu não me engano, o Santos tem uma profissional que há pouco está trabalhando lá e que eu imagino que deva estar vivendo um problemaço, né, por conta aí da goleada que o Santos sofreu para o Barcelona e que certamente deve ter deixado aí sequelas emocionais e comportamentais, embora tenha tido um bom desempenho contra o Corinthians na quarta-feira passada, mas sem dúvida que marcou, né, a carreira de jovens atletas que recém subiram das categorias juniores e que de repente se viram ali no meio daqueles astros, tomando 8 gols. Sem dúvida nenhuma que o emocional desses meninos deve ter sentido bastante. Eu quero falar sobre isso, mas só para fechar o assunto e voltando ao Rogério Ceni, é muito comum você saber que amam o Rogério Ceni e você saber que odeiam o Rogério Ceni. É o fato de... amam ou odeiam? É o fato de ser ídolo no esporte provoca isso mesmo? Ou é o temperamento, o comportamento, enfim, o perfil dele? Como é que você avalia isso? Eu avalio o seguinte, Vanderlei. Ídolos normalmente incomodam e provocam reações passionais. Perfeito. É comum, né? Ame ou odeie, exatamente. Quer dizer, boa parte da torcida ama o Rogério e boa parte odeia o Rogério. Quer dizer, depende muito da leitura que você faz do comportamento do jogador. Quer dizer,
O Rogério, obviamente, tem um amor incondicional pela instituição, e ele declara isso abertamente. Quer dizer, o São Paulo deu tudo para ele e ele deu a vida dele ao São Paulo. Agora, tem jogadores e tem críticos que muitas vezes não entendem isso e pensam que efetivamente o Rogério pode estar atrapalhando o São Paulo que ele tanto ama. Quer dizer, é uma via de mão dupla aí muito delicada e que eu imagino que deva estar sendo difícil para o Rogério esse momento. Porque, tirando toda essa celeuma do momento, o Rogério tem oscilado muito, né? Tecnicamente ele faz partidas brilhantes, salva o São Paulo, inclusive às vezes de derrotas vergonhosas, né? E em alguns momentos falha, né? Você vê que acaba faltando um pouco do reflexo, acaba faltando um pouco daquela vitalidade, vamos falar, que ele tinha aí 3, 5, 10 anos atrás. E certamente o Rogério, inteligente que já deve ter percebido isso. Sobre o Santos, você acha que provocou trauma o resultado contra o Barcelona? Trauma... Não sei se esse é o termo correto. Talvez seja um pouco forte. Forte demais. Mas uma ferida ali marcou, sem dúvida nenhuma. Talvez para os jogadores experientes um pouco menos, mas boa parte do Santos atual aí é composto por uma molecada que deve ter sentido aí um misto de ter jogado aí talvez com um dos melhores times do mundo, do planeta, né? E ao mesmo tempo ter levado 8 gols, deve ter ficado uma sensação meio amarga, né? Que eu acredito que boas atuações no Campeonato Brasileiro e o acompanhamento psicológico, né, que eu penso existir no Santos, possa de alguma forma favorecer, né, a regeneração do tecido emocional aí, que foi um pouco abalado naquele amistoso. Quando você fala acompanhamento emocional, só para a gente compreender ainda mais, é o psicólogo se aproximando do atleta, claro, é uma coisa quase que entre os dois apenas, o atleta e o psicólogo. A mão no ombro, a conversa no canto, a conversa ao pé do ouvido, é assim que funciona? Como é que é? Fica sentado, aí levanta, conversa com outro e você vai captando no ar aquele que precisa efetivamente de um apoio, de uma ajuda, de uma conversa. Como é que funciona? Como é que é a abordagem? Eu acho que esse é o termo correto. A abordagem é o seguinte, quer dizer, primeiro, antes de qualquer intervenção do psicólogo, é preciso que se crie um vínculo de confiança. Isso em qualquer relacionamento humano. Como é feito isso? Existe uma técnica? Não, a técnica, na verdade, é você reconhecer o seu espaço. Isso não tem livro nenhum, Wanderlei. Eu falo nos meus cursos de psicologia do esporte, tem coisas que você só aprende no campo, você só aprende... Colocando a mão na massa. Exatamente. Quer dizer, então, assim, o psicólogo ele precisa frequentar treinamentos, ele precisa ir aos jogos, ele precisa estar na concentração, ele tem que ter essa diversidade de contatos com a comissão técnica. Os jogadores vão perceber, os jogadores vão notar a presença do psicólogo e, naturalmente, com o tempo, eles vão procurá-lo. Quer dizer, as equipes todas que eu já trabalhei... Se aproximam. Eles se aproximam. Quer dizer, as notícias... As equipes todas aí que eu trabalhei, de futebol, eu percebia sempre uma resistência inicial, né, vinda daquela coisa de brincadeira. Ô, doutor, esse aqui tem que pôr, como é que chama? Camisa de força. Ó, aquele ali vincula uma loucura, né? Vincula uma loucura sempre, né? Agora, com o tempo, com os encontros, com as entrevistas, com o mapeamento de perfil, com o psicólogo transitando ali no dia a dia do jogador, eles percebem o psicólogo como um parceiro. E nesse momento o vínculo começa a se fortalecer. E ao fortalecer o vínculo, o espaço se abre. E ao abrir o espaço, o jogador procura. Eu não sei se eu estou compreendendo bem, mas vou fazer a pergunta ao especialista. Funciona quando o trabalho não digo ao longo prazo, porque o futebol do tempo é diferente, mas é um trabalho habitual, frequente, né, quase que diário. Quando é um trabalho de emergência, liga para o doutor fulano e manda ele dar um pulo aqui, a chance de não funcionar é muito grande. A chance de não funcionar é imensa. Eu costumo dizer o seguinte... É assim, né? É assim, claro. Eu digo o seguinte, o caos, né, de relacionamento, o caos de performance, o caos emocional não surgiu do dia para a noite. Então não vai ser... processo. É um processo. Então da noite para o dia você não vai resolver esse caos. Vamos lá. Acho interessante a gente pegar, por exemplo, a parte física e comparar com a parte mental. Se um jogador está 8, 10 quilos acima do peso, não vai ser chamando o preparador físico em uma semana, 5 dias, uma palestra, vai voltar à forma ideal. Então, por que os aspectos mentais devem seguir
conceitos diferentes Outro do tempo, físico. né? Pois é. Quer dizer, eu diria que muitas vezes é até mais complicado você perder, nas aspas, total, a gordura mental do que a parte física. Quer dizer, envolve um outro tipo de trabalho e um outro tipo de tempo. Então, vale dizer, a psicologia do esporte do Brasil ainda perde espaço para oportunistas, né? Eu não tenho medo de dizer essa palavra, oportunistas que são de outras áreas e que vendem palestras prontas e os clubes compram. Você está falando daquelas palestras, chamadas palestras motivacionais. Então, vem tudo que é gente, né? Vem gente da área da comédia, da polícia, do governo, da política, vem tudo, né? Quando, na verdade, isso é uma ação já de puro desespero, né? É a ação que comprova que um trabalho de fortalecimento, né, que deveria ter sido realizado desde o início da temporada, não foi feito. E que, de repente, pagam uma fortuna de dinheiro para alguém muito importante aí lá bater papo com o jogador, sai todo mundo dando risada, e os efeitos da palestra normalmente não transcendem o espaço onde ela foi proferida. Então é importante salientar, nós vamos ter uma Copa do Mundo no Brasil, né? Nós vamos ter uma pressão violenta nesse país e até agora eu não estou vendo nada sendo feito em termos de prevenção. Faltam 10 meses para o Mundial. Pior, estamos chegando às Olimpíadas e aí vira aquele caos, né? Do medo do fracasso, do medo do sucesso, todos os medos que são embutidos no atleta. E aí a gente vê o Nussmann, cada Jogos Olímpicos, cada prejuízo que a gente tem. Não, para o próximo ciclo teremos psicólogos, departamentos de psicologia. Vanderlei, não vi nada até agora. Até agora. E o tempo passa rápido. Urge, como né? eu disse, como eu digo sempre, no esporte o tempo passa mais rápido. Urge. O relógio do esporte corre, corre ainda mais. Sem dúvida. Anderson Silva, foi soberba? Ele disse que sim, né? Anderson, ele pecou talvez no comportamento dele, num dos aspectos mais primordiais das artes marciais, respeito. Ele percebeu isso, ele viu a bobagem que ele fez. É um atleta que tem um altíssimo respaldo por tudo que ele conquistou. Certamente ele notou, né, que houve aí uma pequena faísca, aí, um pequeno machucado, né, em tudo aquilo que ele construiu. E eu imagino que tenha sido uma lição, né, para ele. Eu, particularmente, não entendi o porquê, né? Me surpreendi quando eu vi. Parecia que ele estava nervoso ou tentando fazer ali um jogo emocional, talvez, de pressão em cima do adversário, que ele absolutamente não precisa, porque tecnicamente ele não deve nada ao seu oponente. Né? Então, certamente, aí ele vai ter aí uma nova oportunidade, né, para mostrar que o que passou, que ele errou, né, como ele já assumiu publicamente, e o comportamento dele também não foi nada produtivo, não foi um bom exemplo, né, para os garotos ou para os jovens lutadores que crescem com as artes marciais, com os conceitos das artes marciais de respeito, coleguismo, companheirismo, educação, e foi tudo aquilo, infelizmente, que por algum motivo que a gente ainda não conhece, ele acabou aí indo na contramão. Kozak, um tema que eu gostaria que um especialista sobre psicologia abordasse. A chegada do Neymar ao Barcelona. Saiu daqui, uma grande contratação, enorme contratação, um grande volume financeiro, chega como astro, já está sendo visto como astro, e encontra lá o principal jogador do mundo, que é o Messi. Entre outros, né, que é um timaço, né? Aquilo é uma orquestra onde todo mundo sabe tocar, né? Não tem ninguém tocando desafinado lá. Não. É uma grande orquestra. Então, chega lá. Como é que funciona, na visão da psicologia, essa chegada, esse desembarque do Neymar num time de astros? Ele chega como astro também, mas lá existem outros, e está instalado lá o melhor do mundo. Como é que é isso para não dar tsunami? É o que a gente fala, né? O céu, ele tem um espaço limitado para a quantidade de estrelas, né? Perfeito. E quando a gente visita a casa de uma pessoa que a gente não conhece, a gente tem que ter respeito, né? Quer dizer, respeito sempre a gente tem que ter, mas quando a gente não conhece, a gente tem que ter um certo cuidado. Vamos colocar cuidado e não respeito. A questão do cuidado, Vanderlei, que é o que o Neymar vai precisar ter na sua integração,
Quer dizer, ele está entrando dentro de um, como você colocou, dentro de um sistema que já funciona muito bem. Então ele vai precisar se adaptar, vai precisar ter humildade, vai precisar ter aí um manejo, né, pessoal para fazer bons relacionamentos dentro do time. Quer dizer, obedecer e compreender logo, né, ele vai precisar compreender logo como funciona a instituição. O lado institucional no Barcelona, em todas as equipes de futebol, mas no Barcelona a gente sabe que isso é muito, tem um foco muito grande. Então, ele vai precisar se encontrar, eu diria, institucionalmente dentro do clube, para fazer bons relacionamentos dentro e fora dos gramados, para daí sim ele poder compreender o que a organização Barcelona solicita dele e qual é o espaço que ele vai ter que cavar esse espaço. Não só tecnicamente, porque também se ele não estiver jogando bem, tem outro que substitui, a gente sabe. Agora, para ele ganhar o espaço dele dentro do time e a confiança dos jogadores, certamente humildade, capacidade de comunicação e conhecimento institucional, não só da equipe dentro de campo, como fora dele também. Pelas informações que chegam, a relação dentro do Barcelona é uma boa relação. Aqueles que jogam no time também têm boa relação, obviamente, dentro do campo, e boa relação fora do campo. Parece que as coisas funcionam lá com harmonia. Pelo menos são as informações que chegam, né? Há outras correntes que dizem o seguinte: olha, não há necessidade disso. Precisa se entender dentro de campo. Fora de campo, se são inimigos, se não se suportam, não interessa. O importante é que está cheio de time aí que um não falava com o outro, no campo deitava e rolava. Há explicação para isso? Um fato eventual, pontual. Eu queria que você falasse sobre isso. Pois é, você está falando, e me vem aí uma porção de exemplos de times que tinham grandes astros e que não andavam para frente, e eram jogadores que eventualmente saíam juntos e que tinham boa relação fora do campo, e dentro do campo o time não andava. O inverso do que eu falei. O inverso do que você falou. A gente lembra, quando você dizia, eu lembrava do Flamengo, aquele Flamengo que tinha o Romário, o Sávio, o Edmundo e tal, que, era um timaço. Super time. Super time. No campo não funcionou. No campo não funcionou. Então, existe isso, Vanderlei. Existe uma química, né, que a gente chama de química funcional. Me perdoe, só não quero interrompê-lo, mas enquanto você falava, também lembrei de outro. O Corinthians, quando tinha Rincon, Marcelinho, era um inferno fora do campo e no campo funcionou. Exato. Tem explicação isso? Então, existe o que a gente chama de química funcional, né? A química funcional é quando você consegue compreender o lado técnico, o lado comportamental. Separar as coisas. Separar as coisas. Quer dizer, difícil, hein? Você não tem a simpatia em relação ao atleta, e é muito difícil, de novo, a gente falar da cisão do lado humano do lado profissional. Quer dizer, porque você convive no vestiário, você convive no treinamento, a gente está falando do jogo. Claro. Só que existe todo um outro ambiente de convivência que é complicado e que isso tem que ser trabalhado. Eu já trabalhei em algumas equipes, obviamente que eu não posso comentar, mas que eu já enfrentei problemas de relacionamento fora de campo, mas que dentro de campo simplesmente parecia que... Um sonho dourado. Um sonho dourado, desaparecia. Agora, saía das quatro linhas, não se falavam, mal se cumprimentavam, tinham as suas diferenças. Isso existe quando tem comprometimento profissional, né? Quando cada atleta tem o seu comprometimento profissional, isso vai muito do treinador. O Tite é um treinador que chama muito essa questão do comprometimento, e ele fala muito essa palavra, né? Eu admiro muito o trabalho do Tite como um comandante, não apenas pelos títulos, mas já admirava antes da ida dele ao Corinthians, pela forma como ele aborda os jogadores, como ele consegue abraçar as questões dos atletas. Quer dizer, o Tite, eu diria, ele tem alguns diferenciais, né, dos outros treinadores, que é a sensibilidade e a captação do momento da equipe. Quer dizer, tem as suas regras rígidas, você tem que ter regras rígidas, porque senão você pega aí um bando de moleque de 20, 23, 25 anos, se você não tem um limite, você perde as rédeas. Kozak, foi ótimo, como sempre, conversar com você, né? Obrigado, foi ótimo tê-lo aqui. Eu espero que realmente a psicologia do esporte vá ocupando espaço cada vez mais. Acho muito importante toda essa conversa. Acho que sempre, não é pregar no deserto, não. Acho que sempre tem alguém que ouve e fala, pensando bem, eu acho que o cara tá certo. Isso já ajuda, né? Cada barreira que consegue quebrar já é uma vitória, né, Kozak? Eu diria, Vanderlei, que quem já começou a pregar a psicologia do esporte foi o nosso querido e saudoso Nelson Rodrigues, na final da Copa de 50, né, quando ele dizia, nas aspas, mas afinal,
o que entende de alma um treinador de futebol depois daquela desgraça. É verdade. Obrigado. Vanderlei, obrigado amigos. E eu queria novamente agradecer pelo espaço, não só para o João Ricardo Kozak, mas principalmente para a psicologia do esporte, que é muito importante esse bate-papo para procurar sensibilizar os atletas, treinadores e dirigentes brasileiros num momento extremamente delicado, que é a proximidade de um Mundial de Futebol e dos Jogos Olímpicos, para que os atletas finalmente tenham os benefícios que lhes são devidos. Perfeito. Grande abraço. Obrigado. Com o João Ricardo Kozak, psicólogo do esporte, fizemos um pouco mais da nossa entrevista especial pela nossa Jovem Pan Online. Até a próxima.